Jesus, a fome e o fim do mundo. Neste vídeo, mais um erro de Jesus. É sempre bom repetir que estou tratando do Jesus das narrativas bíblicas que estão no Novo Testamento. Não estou, pois, analisando o Jesus histórico fora dos relatos bíblicos. O Jesus histórico é um nada. Digo isso porque algumas pessoas escrevem em minha página no YouTube afirmando que eu não deveria falar sobre Jesus porque ele nunca existiu. Na história propriamente dita, não há Jesus algum, mas nas narrativas bíblicas, sim, existe esse Jesus. Aliás, vários Jesus. Esse Jesus é que é objeto de estudo por parte de todos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 7, Jesus, no Monte das Oliveiras, diz a seus discípulos acerca dos sinais que antecedem a sua vinda, descendo sobre as nuvens do céu. Abre aspas. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Fecha aspas. Na narrativa bíblica acima, Jesus comete 3 erros. Ele associa as guerras entre nações à proximidade da volta do Filho do Homem. E associa também ao fim dos tempos a ocorrência de fomes e de terremotos. Uma ignorância sem fim. Para entender essas afirmações atribuídas a Jesus, é necessário conhecer o mundo de Jesus. O mundo de Jesus não era o mesmo mundo de hoje. Jesus era judeu e viveu há 2000 anos. O Estado de Israel, da época de Jesus, era totalmente diferente do Estado de Israel dos dias atuais. O Israel do tempo de Jesus estava dominado pelos romanos. Nos dias atuais, Israel é um Estado livre, independente e democrático. O Israel do tempo de Jesus não garantia a liberdade de expressão. O Israel de hoje garante a liberdade de expressão. O Israel do tempo de Jesus era marcado pela fome e analfabetismo. O Israel de hoje é um país farto e com alto índice educacional. Portanto, quando alguém lê a passagem bíblica acima, está lendo um Israel antigo, com suas concepções errôneas sobre guerras, fome e terremotos. Jesus, de início, erra quando associa as guerras entre nações
a proximidade do retorno do Filho do Homem. Se as guerras entre nações fossem um sinal do retorno de Jesus descendo pelos céus, o planeta Terra teria sido extinto há 2000 anos, isto é, na época de Jesus. Jesus pregava o retorno do Filho do Homem para seu tempo, para sua época. Naquela época, nações estavam em guerra constante. Jerusalém, por exemplo, foi invadida, saqueada e dominada por vários povos. Quando Jesus era adulto, sua Jerusalém havia sido invadida pelos romanos. Os romanos é que mandavam ali. Jesus nada pôde fazer para expulsar os invasores. Já que vivia num mundo de guerras, de invasões, Jesus afirmou que as guerras eram um sinal de que o Filho do Homem estava chegando. Se, por exemplo, Jesus fosse vivo hoje e morasse principalmente na França, nos Estados Unidos da América do Norte, na Inglaterra, no Canadá, iria ver que o mundo não se resume em guerras, em conflitos sociais. E se as guerras fossem um sinal do fim do mundo, a Terra teria sido extinta na época dos lendários Abraão, Salomão, Josué, Davi. Basta abrir a Bíblia e ver um mundo de guerras e conflitos que assolavam Israel naquela época. Atualmente, o Estado de Israel vive em paz, sem invasões de estrangeiros. O único conflito ali é com os palestinos, mas isso é café pequeno. Outro erro de Jesus é associar a fome à proximidade da volta do Filho do Homem, que é Ele mesmo. Ora, a idade da fome é a idade do homem. A fome sempre acompanhou o homem, desde as eras patriarcais, desde a idade da pedra lascada. Antes de Jesus nascer, a fome era maior. Antes de Jesus vir ao mundo, Israel passava fome extrema. Basta abrir a Bíblia e verificar os relatos sobre Abraão, Moisés, Josué, Davi e outros. Como exemplo, veja o que está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Abre aspas. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Fecha aspas. Percebeu como a fome antes de Jesus era maior? A narrativa bíblica diz que a fome era muito grande na terra que mais tarde seria chamada de Israel. Uma fome mais cruel do que hoje na África. O lendário Abraão, para fugir da fome, caminhou até o Egito, onde havia abundância de alimentos. E assim era em toda a Bíblia. Para onde Jesus olhava,
via a fome. Logo, afirmou que a fome seria um sinal de que o Filho do Homem estava chegando do céu. Jesus pregava a descida do Filho do Homem para seu tempo, para sua época. Se Jesus fosse vivo hoje e morasse, por exemplo, na Europa, iria ver um mundo bastante farto de alimentos e não associaria mais a fome com um provável retorno dele mesmo à Terra. É fácil ver a ingenuidade do relato bíblico, não é mesmo? Não é mesmo, Augusto Cury? O terceiro e último erro de Jesus na narrativa bíblica acima reside em associar terremotos à proximidade da volta do Filho do Homem. Ora, com maior razão ainda, terremoto nada tem a ver com a volta de quem quer que seja. Havia terremotos no planeta Terra antes mesmo do surgimento do homem. Se os terremotos fossem um sinal do fim do mundo, o mundo teria sido extinto em sua origem, quando nem seres humanos existiam. Entendeu? É preciso entender que a época em que viveu Jesus era muito ignorante. Os judeus, por exemplo, atribuíam terremotos à ação do Deus hebreu. Ora, terremotos nada têm a ver com deuses. Sabe-se hoje que os terremotos ocorrem por causa de falhas geológicas. Deuses não existem, deuses não mandam terremotos. O planeta Terra tem inúmeras imperfeições. Nos lugares onde existem falhas geológicas, os terremotos são constantes. Japão, Haiti, Chile, Itália, etc. Deuses não odeiam o Japão, não odeiam o Haiti, não odeiam o Chile, não odeiam a Itália. Terremotos ocorrem lá porque são regiões que apresentam falhas geológicas. Jesus não sabia disso, não tinha esse conhecimento. Entendeu, Augusto Cury? Um abraço.